Confira no segundo episódio da série. Continuaremos pelas estradas do Paraná até o estado de Santa Catarina. Percorreremos o Vale Europeu, visitaremos charmosas cidades de colonização alemã e saborearemos a deliciosa culinária regional. Desceremos até o litoral catarinense sob muita chuva. Subiremos a magnífica Serra do Corvo Branco. Faremos uma trilha 4x4 para o Canyon Espraiado, onde experimentaremos o frio extremo do sul. Chegaremos em Urubici com a temperatura negativa. Se você gosta do Dakar Overland, inscreva-se e ative as notificações. Compartilhe com seus amigos e ajude o canal a crescer. No episódio anterior, deixamos o estado de São Paulo, percorremos a bela Serra da Graciosa e dormimos na cidade histórica de Morretes. Acordamos na pousada Recanto da Mata, junto com o belo nascer do sol. Com a claridade, pudemos contemplar a natureza exuberante que nos cercava por todos os lados. A grande propriedade da pousada conta com diversos lagos para pesca. Mais um dia, amanhecendo, as viaturas, o pessoal tomando café pra gente partir. Ana Michele preparando o nosso café da manhã. Que delícia! E o café da manhã foi servido. All my friends don't care about everything as long as you got a story to bring. We'll take you along, take you along. Adesivamos as viaturas que faltavam. Partimos então para mais um dia de expedição. O próximo destino é o Vale Europeu, já no estado de Santa Catarina. E logo, já iniciávamos a subida da Serra do Mar pela BR-277. Nos divertimos muito subindo a rodovia com este belo comboio. So maybe I might start keeping it clean and bear with the whole unusual feeling. I'll be alright, we'll be alright, we'll be alright for 2 or 3 days. But after all the conversations have died out, I'll play the music from the beginning and then we all just see it again. And ponto de encontro com o pessoal de Curitiba, o Sérgio e o Fábio. Devem estar ali naquele posto. Chegando no posto do Pelanda para encontrar nossos amigos. Em Curitiba, paramos para abastecer e nos encontramos novamente com os membros Overlanders do Paraná. Vamos continuar a viagem, agora com um longo comboio de 10 veículos. Aqui a gente está descendo qual estrada, Márcio? Não, é a Serra Pagaruva, que tem que os caminhões costumam perder o freio. Estamos agora atravessando a área de proteção ambiental de Guaratuba. Mais uma divisa entrando em Santa Catarina. Após a descida da Serra de Guaruva, na altura de Joinville, deixamos a rodovia para seguirmos para o Vale Europeu.
Esta estrada era cercada por plantações de arroz. Emocionante para nós também, conhecer vocês ao vivo, né? Finalmente. E hoje, ainda num dia tão importante que é o aniversário do Márcio, né? É muito legal. Muito obrigado. Também estou muito feliz de estar aqui viajando com vocês, está sendo muito bom. Jaraguá do Sul do coração. A gente está aqui cruzando a cidade de Jaraguá do Sul, né? Isso aí. Olha o tamanho do poste. Olha, Dudu, o tamanho do poste. Nossa senhora. Olha aí, ó, bem-vindo ao Vale Europeu. A caminho de Pomerode, terra de alemão. E ao longo do percurso, já começávamos a avistar construções de arquitetura europeia. Após uma agradável viagem, finalmente chegamos em Pomerode. A charmosa cidade foi colonizada por alemães da região da Pomerânia, que trouxeram a típica técnica construtiva enxaimel, sem uso de pregos ou parafusos. Até a década de 50, raras eram as pessoas que falavam português. Hoje, Pomerode é um destino turístico diversificado, que une a experiência cultural da imigração alemã, compras direto de fábricas e museus. Estamos em Pomerode, local do nosso almoço. Já são quase uma da tarde, o pessoal está faminto. Vamos comer comida alemã. Tínhamos reserva no tradicional restaurante alemão Zillertal. Restaurante Zillertal. Mas com som de Z. Zillertal. Localizado no centro da cidade, possui também estacionamento privativo. Everyone else will think that it's weird, so maybe I might start keeping it clean. Prontamente fomos atendidos e encaminhados às nossas mesas. Chegamos em Pomerode, é 1h da tarde. Ó a turminha aqui, ó. Pode chamar que não quer aparecer. Aê! Estamos no restaurante, eu não sei falar em alemão. Se escreve Zillertal. Fechamos um buffet e olha as mesas no restaurante reserva para o grupo. As 6 mesas. Reserva Dakar Overland. O restaurante oferece serviço à la carte e buffet. Todo o grupo optou pelo buffet. Estava muito farto, com os tradicionais pratos da cozinha alemã. E hoje sim, era aniversário do Márcio. Cantamos mais um parabéns para ele. Na saída do restaurante, encontramos a geração anterior da Amareland. Satisfeitos, vamos seguir para o próximo destino do dia, Blumenau. Mas antes, por indicação do nosso membro Overlander Fábio, visitamos uma loja de chocolates premiados. Compras feitas, agora sim vamos pegar a estrada. Barril de chope é muito pouco pra mim. 2 barris de chope são pouco. São poucos pra nós. Não, é muito bom. 3 barris de chope é muito pouco pra nós. 2 barris de chope é muito pouco. Barris de chope são muito pouco pra nós. 3 barris de chope são pouco pra nós. 7 barris de chope eu ficaria porque é muito pouco pra nós. Vamos para a Vila Germânica. Espero que as lojas estejam abertas, né? Hoje é domingo. Aberto, tá cheio, hein? E chegamos ao Parque Vila Germânica em Blumenau. Não foi fácil para o comboio encontrar lugar para estacionar. Estamos em Blumenau, exatamente dentro da Vila Germânica. Além de palco da Oktoberfest, o complexo conta com lojas de souvenirs, bares e restaurantes reunidos em uma vila charmosa no estilo enxaimel e aberta todos os dias do ano. Aproveitamos para comprar lembranças enquanto ouvíamos animadas canções para beber. Hora de seguir viagem, pois ainda tínhamos mais de 200 quilômetros para percorrer até o destino do dia, a Praia do Rosa. A BR-470 estava em obras e o trânsito não permitia desenvolvermos velocidade nesta rodovia.
Já na BR-101, a rodovia melhorou bastante. Atravessamos o Balneário Camboriú e seus suntuosos arranha-céus. Nossa, essa obra de Camboriú é extraordinária, né? Olha o tamanho dos prédios. E passamos por Florianópolis, que será melhor explorada na volta da nossa expedição. Abastecemos já próximo ao nosso destino do dia. E chegamos à Praia do Rosa, sob chuva intensa. É que tá cheio de mãozinha. Nosso jantar estava reservado num sofisticado bistrô chefe Cacá Borges. O grupo da Caraverland foi acomodado em uma ampla sala, com privacidade e atendimento exclusivo. Foi o local perfeito para celebrarmos o aniversário de 40 anos do Márcio. Esta passagem não poderia ter sido melhor festejada do que na estrada e junto aos amigos queridos. Vai chegar lá. Você, essa data que... Vamos saborear os pratos assinados pelo renomado chefe Cacá Borges. Risoto de frutos do mar, arroz negro com polvo, peixe Abel Menier, risoto de filé mignon com gorgonzola, risoto de camarão. Peraí, tem uma declaração de amor pra fazer pra você, Cacá. E olha que ele é muito chato. Ele é? É o melhor risoto gorgonzola que eu comi na vida. Após o delicioso jantar, nos dirigimos para o Hotel Rossomã. Chegamos. Você chegou, o destino está à sua direita. Havia muitas opções de hospedagem na Praia do Rosa. E escolhemos este hotel com arquitetura açoriana típica do litoral catarinense. Fizemos o check-in e descarregamos as bagagens, ainda sob chuva intensa. Entrando no nosso segundo hotel. Ela quer morar aqui pra sempre, tia Ju. É muito caprichadinho, muito fofo, muito bom. Amamos. O quarto era amplo, aconchegante, bem decorado e equipado com aquecedor. Estava perfeito para nosso descanso após um longo e animadíssimo dia. Acordamos cedo e nos preparamos para encontrar o frio a partir deste ponto da expedição. Choveu durante toda a noite e pela manhã ainda chovia. Bom dia. Chuva, hein? Frio, hein? Um dia maravilhoso começando. Vamos? Bom dia, gente. Tá todo mundo inteiro? Metade. Hoje tá todo Tomamos um caprichado café da manhã, carregamos as viaturas e às 8 horas deixamos o hotel. Bom dia, Márcio. Bom dia. Deixando o Prado Rosa sob chuva, Márcio. Sob chuva de novo, corvo branco com muita neblina. Vamos ver, né? Tomara que o céu abra. Gabriel e Juliana.
Olá! Ainda cedo, também encontraremos o Gabriel e a Juliana da agência Andes Experience, de Florianópolis, que irão se juntar ao comboio pelos próximos dias. Conhecedores das belezas naturais das Serras do Sul, também agregarão à expedição ensinamentos interessantes sobre a geografia e história regional. Estamos muito felizes por receber vocês aqui em nossa casa e eu vou contar um pouquinho aqui da nossa região, né? Eu sou guia de turismo, o que vocês quiserem saber pode perguntar que a gente está aqui à disposição. Tá? Muito obrigada pela receptividade, né? A gente já sentiu, nossa, que energia gostosa, que astral bom. Na cidade de Guaiúba, fomos reconhecidos por um seguidor do canal. Estamos passando por Laguna, que é a cidade que essa heroína de dois mundos nasceu. Esta é a famosa ponte Anita Garibaldi. A Anita Garibaldi, ela lutou, né, junto com o seu esposo, o Giuseppe Garibaldi, italiano, que foi também um dos heróis, e ela nasceu em Laguna. Deixamos a BR-101 na altura da cidade de Tubarão. Seguiremos agora para o oeste, rumo às Serras Catarinenses. Chuvinha boa. Chuva! Vai ser emocionante o 4x4. Considerada como uma das A paisagem finalmente começava a mudar. A estrada sinuosa cortava uma região de muito verde e montanhas. Juntamente com a altitude que se elevava, a temperatura caía rapidamente. E a densa neblina conferia uma atmosfera misteriosa. Conforme nos aproximávamos da Serra do Corvo Branco, o asfalto perfeito ia se desvanecendo e a subida tornando-se cada vez mais íngreme. 4x4 liga, mantém a aceleração constante e evita parar, ok? Mantém uma certa distância da frente. Olha que bonito! Olha só que lindo! Com a Serra do Rio do Rastro fechada para obras, muitos caminhões desciam por aqui. E agora? E agora? Tem um caminhão! O caminhão tá aí já, mas... Tá aqui, encosta. Era um desafio negociar o trânsito nos dois sentidos em um caminho tão estreito. O trecho mais íngreme e sinuoso possui apenas 3 km de extensão e de uma beleza extraordinária. Progredimos lentamente para curtir cada curva e a paisagem espetacular.
E lá no alto, chegamos na impressionante fenda em meio a 2 paredões com 90 metros de altura, que formam o maior corte em rocha do Brasil. É uma paisagem única e magnífica, mesmo com este tempo chuvoso. Nossos termômetros marcavam temperaturas próximas a 0 grau, mas não podíamos deixar de registrar este momento marcante. Sério? Que legal. Pera aí. Vou te dar um adesivo aí. No mirante, fomos novamente cumprimentados por um seguidor do canal. É o Hiro Nahan. É. Valeu. Muito obrigada pelo carinho. Vamos seguir para a próxima atração do dia, o Canyon Espraiado. Saímos da estrada principal. Iniciava agora o trecho 4x4 do dia. A paisagem era esplêndida. Apesar da chuva forte, não deixávamos de contemplar as belas montanhas e a floresta em torno. Estamos chegando no Canyon Espraiado. Em alguns momentos, margeávamos o rio Canoas. Esta é a Pedra da Águia. Com alguma imaginação, é possível identificar o perfil da ave. Devido às fortes chuvas dos dias anteriores, o nível da água e sua correnteza estavam maiores que o normal. Começava agora um longo e forte aclive. Ligamos a reduzida para poupar o conjunto de motor e câmbio. Só pode pôr reduzida. Os graus de inclinação máxima. Chega a 13 graus de inclinação. Em alguns trechos, a inclinação chegava a 13 graus. E após uma longa e divertida subida, chegamos ao Canyon Espraiado. O frio congelante, a chuva e o vento forte castigavam a todos, mas não desanimamos. É preciso fazer uma curta trilha a pé até a borda do canyon, onde se encontra o balanço infinito. Parecia uma chuva comum, mas ao observarmos com atenção, o que caía do céu era um misto de água e gelo. Sentar no balanço foi menos desafiador do que tirar a foto, pois as mãos sem as luvas ficavam dormentes em poucos segundos. E apesar deste clima extremo, ficamos hipnotizados por esta paisagem magnífica e aparentemente serena.
Neste lugar isolado, reside a dona Sônia, a quem pertence esta propriedade particular. O almoço programado para hoje seria um piquenique, mas ficamos todos abrigados no interior do container da dona Sônia, que gentilmente passou um café fresquinho para o grupo e acendeu o fogão a lenha para que pudéssemos esquentar água para os cup noodles e outros lanches. A chapa, ó. Quantos graus aí? Mas 2 para 1. Não, 1, cara. 1 grau? Isso. A dona Sônia fazendo o pinhão na chapa, né? O nome? Olha onde a gente tá. Eu tô falando, tá sem fumaça da minha boca. Isso aí. Do lanchinho. Eu só tô vendo fumacinha. Eu tô vendo fumacinha. Nossa, um ovinho. Vitor, você não quer nada? Mesmo? Você já comeu? Você já comeu? Bom, né? Muito bom. Após esta divertida experiência, era hora de seguirmos caminho para o Urubici. O frio intenso cobriu os carros com uma fina camada de gelo. Frio. 0 grau praticamente. Um vento e tá congelando a água no carro. Olha aí. Que graça, olha! Típico no sul, Hereford, Bradford e o Angus. Que gracinha. Hello, I'm vegetarian. Em um breve momento de distração, associada à chuva e ao terreno escorregadio, a Han do Hiro acabou deslizando e preso em uma vala. Escorreguei numa valetinha aqui, peraí. O que o Hiro fez? É só pra filmagem, né, Hiro? O frio congelante e a chuva dificultavam bastante o resgate. Inicialmente tentamos puxar com um guincho para frente, todavia uma enorme pedra ameaçava danificar o para-choque. Em nova estratégia, puxamos a RAM para trás. Vamos lá. Resgate concluído com sucesso. Vamos continuar a longa descida até a estrada. Coloquei o controle de descida aqui, ó. É bom pra caramba, né? Devido à chuva forte, a profundidade deste rio estava aumentando rapidamente. E em frente à Pedra da Águia, nos despedimos do cânion espraiado.
Havia um poço na entrada da cidade e paramos para abastecer. Em Urubici, nosso jantar estava reservado no aconchegante restaurante Casarão da Serra. O restaurante é muito mais bonito do que vimos em fotos. Encontramos um ambiente acolhedor, aquecido e uma grande mesa destinada para o Dakar Overland. Cantinho da criançada. Cantinho dos adultos. Olha lá. Henrique, é perfeito, Ficamos muito gratos pelo atendimento atencioso dedicado ao grupo, pois após 2 animados parabéns, a cozinha enviou um petit gâteau ao Márcio e cantamos parabéns pela 3ª vez. Mas as emoções ainda não haviam terminado. Deixamos o restaurante e no caminho para a pousada começou a nevar. Tá nevando. Tá nevando. É verdade. É verdade. Olha pro sinal, por favor. Tá nevando. Formou-se um grande congestionamento de carros que estavam estacionando à beira da estrada para curtir este fenômeno raro. Pegamos neve. Que isso? Tá nevando, galera. E a neve nos acompanhou até a nossa pousada em Urubici, o guardião da montanha. Descemos do carro, havia gelo no chão. Estalactites de gelo haviam se formado na fonte de água, e até o teto de vidro da entrada da pousada estava coberto de neve. O Guardião da Montanha é uma belíssima pousada localizada no alto da montanha. O quarto era amplo, bem decorado, e a cama coberta por lençol térmico, o que proporcionou uma noite de sono aquecida. Acompanhe no próximo episódio, iremos enfrentar mais um dia de frio congelante. Encontraremos 2 lendas brasileiras do Overland. Visitaremos a magnífica Serra do Rio do Rastro, conheceremos um parque eólico e iremos experimentar a força brutal dos ventos no Canyon. Faremos uma trilha 4x4 muito radical que avançou noite adentro. Chegaremos ao estado do Rio Grande do Sul pela famosa Rota dos Canyons. Não perca nenhum episódio. Inscreva-se no canal Dakar Overland e ative as notificações. Ajude o canal a crescer, deixando seu like e compartilhando nossos vídeos. Muito obrigada e até a próxima! Everything you do sets me free.